Já vou te chamar, Jerusa. Vamos só esperar um pouquinho o povo voltar. Eu já aceito. Toma uma água aí, respira, que a gente já volta. Sim, eu vi tua solicitação. Já vou te aceitar, tá? Já vou aceitando aqui. A gente vai continuando e chama as pessoas. Pronto, voltamos. Tá comendo? Aproveitei, aproveitei para comer um biscoito, porque Sim, para não desregular a dieta. é Que isso é uma aí. dieta que uma dieta de comer, tem que comer um bocado. Que bom. Mas continuando. Sim, aí eu tava na parte da violência Isso. que elas não admitiram, porém, à luz da Lei Maria da Penha, elas sofreram, né? Uhum. Então pode Isso. continuar falando, pronto, Pode beleza. continuar. Sim, aí, dentro desse olhar das mulheres indígenas, eu também quis saber o que que influenciava essas mulheres na, nesse conceito que elas tinham, nesse olhar delas. Aí eu identifiquei que eram os eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Porto Seguro, né? E por ONGs também, existiam ONGs também dentro que estavam atuando nas comunidades. Em 2014 eram muito poucos os trabalhos, eram trabalhos embrionários, inclusive, em 2014, quando eu cheguei com a SPM, né? Agora não, Uhum. agora já deslanchou o negócio. Então a televisão também influenciava, porque a televisão conseguia ofertar algum tipo de informação para elas, para as mulheres. As campanhas, diversas Uhum. campanhas que tem a partir da Lei Maria da Penha, que é importante frisar que a Lei Maria da Penha é a maior conquista feminista do século 20 Uhum. ou 21. Me perdi aqui agora. A Lei Maria da Penha é a maior conquista, fazendo aniversário agora a Lei Maria da Penha. E então, a partir da Lei Maria da Penha surgem várias campanhas aí de enfrentamento à violência doméstica, né? Uhum. A religião influenciava, como eu já deixei bem evidente isso, a religião influenciou bastante, as reuniões com ONGs e a escola também. Uhum. Obrigada, Annalise. A Annalise é século XXI. Obrigada, Annalise. A Annalise é outra gaúcha que eu conheci na Bolívia. Um Massa! beijo. Beijo aí pra minha Pronto, ó, conterrânea. gente. Então, corrigindo, que eu não sei nem mais em que século eu tô. A Lei Maria da Penha é uma das maiores conquistas feministas do século XXI em Ui. termos de ter um dispositivo legal que protege as mulheres. Uhum. Sim, Obrigada, Annelise. e a escola também. Aí, quando a gente fala da escola, a gente já vem com a outra questão, que é a geracional, né? É, as duas interlocutoras minhas têm sim a influência da escola nesse olhar sobre violência doméstica. Por quê? Porque elas são mais jovens, elas têm de 30, na época elas tinham 31 para baixo, né? Diferente das outras que tinham 40 para cima, né? 48, 45, 50. Uhum. Então, já existia essa diferença porque elas conseguiram ver essa questão da educação sexual, é, que existe nas escolas, né? Esses trabalhos de dialogar sobre determinadas coisas, inclusive por uma questão de saúde mesmo, né? Das mulheres, Uhum. existem esses diálogos nas escolas. Então elas viram campanhas de violência doméstica na escola durante esse período. Foram mulheres que estudaram um pouco mais, né? Ou não tiveram
uma divisão do tempo que elas estudaram, um hiato na formação, não tiveram um hiato na formação, elas conseguiram seguir de uma forma mais reta, né? Então, elas já tiveram essa influência da escola, então elas já vêm com outra noção de como dialogar com o cara, por exemplo, de não admitir várias coisas. Então, todas essas questões são influenciadas pela escola. E assim, e também uma delas, a mais velha, ela é impactada muito pela militância política, né? E aí tem uma Uhum. autora, que eu não lembro agora o nome, mas está ali na minha dissertação, que ela fala que as mulheres indígenas, elas vão introduzindo essa pauta de gênero no movimento indígena. Na década de 80, o movimento indígena surge lá pelo fim o movimento indígena de uma forma mais robusta, ele surge lá pelo final da década de 70, 80, numa necessidade de aglutinar várias etnias para fazer a luta, né? Uhum. E aí as mulheres estavam ali naquele movimento, mas elas estavam naquele papel de dar o suporte para os homens, né? Estavam ali dando suporte para os homens. Posteriormente, aí elas começam a ingressar, a colocar o debate, elas chegam lá e percebem que precisa-se das mulheres falando, e aí elas começam a trazer para o centro do debate a questão de gênero, né? Aí hoje a gente já tem nos eventos espaços específicos para as mulheres discutirem suas demandas. E uma das minhas interlocutoras, ela fala assim, antigamente a gente ia para o encontro, a gente ia vender artesanato, às vezes, em uma reunião dos homens, a gente não podia falar. A gente ia só servir o cafezinho ali, ficava ouvindo, mas a gente não Uhum. falava e tal. Mesmo que elas falassem quando acabava a reunião ou quando chegasse em casa, mas na reunião em si elas não falavam. Hoje a gente já tem diversos eventos nos quais existem espaços específicos, mesas específicas para as mulheres indígenas estarem trazendo o debate de gênero, o debate do empoderamento feminino, né? Que as mulheres são poderosas, né? Tem um grande evento que acontece, que até eu e o Ricardo fomos há 3 anos atrás e que se uniu com o mundo de mulheres, que é o Fazendo Gênero, em Santa Catarina. E esse Fazendo Uhum. Gênero também, ele é um evento que acontece, já está na 14ª, 13ª edição, eu não me lembro bem, e desde os primórdios é um evento que procura trazer, como tu falou, né, falando em teorias, busca trazer aquilo que a Spivak fala, né? Pode o subalterno falar? Não, esse subalterno, a meu ver, ele não pode falar, ele tem que gritar, né? Para mim, ele grita, ele não fala, como diz uma amiga minha também. Eu acho que é isso. É, e essa coisa de vamos dar voz, esse negócio de dar voz não Não, isso aí não existe, todo mundo existe. tem Não me voz. venha com Todo mundo voz que tem tu voz. pira a Todo mundo tem pesquisadora. voz. É mediar a voz. Todo mundo tem voz, eu não dou voz para ninguém. Entendeu? Todo mundo tem voz. Agora basta que essas pessoas tirem a mão da boca das outras e deixem as pessoas que sofrem falar, né? Enfim, esse negócio de dar voz não existe. Até aprendi, cadê Arthur? Eu aprendi com ele isso. Arthur, irmão Arthur de que Ilas. fugiu. Acho que é Arthur fugiu. Aprendi, aprendi com ele isso. Eu até queria. Liliane tá aí, Liliane do Amazonas tá aí. Liliane, uma vez a gente viajou para Brasília e a gente foi para. Oi, Aurinês, a gente foi para Brasília acampar com 4.000 indígenas, né? Aí foi aí que eu conheci Liliane. A gente se conheceu em Porto Seguro no ônibus, assim, ela entrou e a gente se conheceu no ônibus. Ela disse uma vez uma coisa assim muito legal. Ela tinha poucas coisas assim. Aí ela falou assim que as mulheres indígenas, as mulheres negras têm padecido das mesmas coisas e que a gente tirava assim mulher negra e botava mulher indígena eram as mesmas coisas assim que as mulheres indígenas estavam sofrendo, né? E aí é Uhum. verdade mesmo. As mulheres A negras e as mulheres indígenas foram estupradas pelo Pataxó, viu? colonizador. Oi? Candara Pataxó acabou de entrar. Ai, ó, Candara, você não morre mais, mulher. Boa noite. Boa Ai, que noite. honra. Agora eu tô me sentindo poderosa. Candara Patachoque na live. Eu também, muito bem-vinda, viu? Tô me sentindo muito poderosa. Fiquei até vermelha de vergonha agora.
Sim. E fique Aí convidada, essa. tá? Se um dia quiser conversar aqui nesse espaço, o espaço está aberto, viu? Aí. Aí a Liliane falou isso. E aí, realmente, as mulheres indígenas, as mulheres negras foram estupradas pelos colonizadores, sofreram vários tipos de violência, sofreram e sofrem vários tipos de violência e de preconceitos, né, promovidos aí por não indígenas e pessoas não negras também, né? Pessoas Uhum, brancas, no caso, né? Enfim. uhum. Mas assim, voltando, é porque a gente tem que adiantar o lado, né? Tem mais Que uns 5 minutinhos aí. as estratégias, né? As estratégias, aí eu fui perceber as estratégias que as mulheres indígenas estavam traçando, né? Algumas já até revelei ali, que foi mudar o nome do encontro, ao invés de Uhum, falar, de dizer, encontro das mulheres indígenas, falar encontro da família Pataxó, sustentabilidade, não sei o quê, não sei o quê. E aí as mulheres estavam presentes em massa e trazendo ali os homens para o debate. Então, assim, as mulheres indígenas, primeiro, eu percebi que elas estão buscando aquele diálogo dentro da comunidade, internamente, para depois, em caso de não conseguir aquele diálogo interno, buscar outro tipo de instância, né? Outro tipo de instância. Até porque existia muito medo, agora deu uma atenuada, existiu muito medo também de prejudicar as comunidades indígenas com as denúncias, porque a gente sabe que o colonizador ele não dá trégua, ele não dorme, ele espera qualquer uhum. vacilo para poder destruir a cultura alheia, né? Então existia assim esse receio da denúncia, mas antes de tudo existe a vontade das comunidades indígenas de fortalecer aquele laço comunitário, de fortalecer aquele tecido que as envolve, aquele tecido societário que as envolve. Então as comunidades elas procuram fazer esse diálogo interno através de encontro, de tudo. Uhum. Então, primeiro vamos conversar aqui dentro. Agora não está dando jeito. Aí Candara sabe muito, né? Que é uma das grandes assim lutadoras assim em prol das mulheres indígenas lá na região de Porto Seguro e no Brasil também. Uhum. Candara ela fez muitas coisas por Cabralha, né? Por Cabralha e pelas mulheres indígenas. Mas assim especificamente pelas mulheres indígenas. Aí eu vou trazer, tem uma autora, Sagô, que ela chama de rotas críticas, ela não é nem brasileira. Ela fala Uhum. que as rotas críticas é o processo de quebrar o silêncio, mas, sobretudo, as decisões tomadas e as ações executadas e as respostas encontradas nessas ações, né? Então, Candara, ela vai buscar esse diálogo com os caciques, que é a questão de vamos resolver aqui internamente, mas também, ao mesmo tempo, dentro desse processo de rotas críticas, ela vai dizer assim, vamos, vamos botar a boca no trombone. Aí ela vai e cria a caminhada das mulheres indígenas em Cabralha. E aí, quando foi uma coisa bonita, e eu entrevistei ela, foi uma coisa bonita, porque eu falei, como é? Vai ter caminhada, tô indo pra aí, e eu fui, eu fui quase com a roupa do corpo, saí correndo e fui de Salvador para Porto Seguro para poder acompanhar essa caminhada, que foi um momento muito importante, porque a gente viu pela primeira vez as mulheres indígenas ali caminhando, marchando e dizendo que queriam também serem vistas, ouvidas ali em Cabralha e que precisava dar um fim naquela violência. Existe sim mulher cacica, a mãe de Candara é cacica em Porto Seguro há 13, Tu 14 estava anos. falando. Respondendo. Sim, aí Candara fez essa marcha em Cabralha e um tempo depois, um mês depois, ela fez uma segunda marcha em Porto Seguro para você ver o poder da mulher. A mulher marcha em um município, marcha no outro. Então ela fez essas marchas as mulheres indígenas em massa. Mas ela é inquieta, não satisfeita. Ela foi buscar quem? Os homens. Foi buscar os homens para os homens estarem também nessa marcha, né? Aí, Uhum. inclusive, ela falou ontem que sem os homens não tem condição, né? E aí o que as mulheres falaram lá atrás, que precisava dialogar com os homens
Porque essas coisas todas elas já sabem. Mas a mãe de Candara, a cacica, falou uma vez assim, que precisava trabalhar os homens, porque se eu me empodero e me livro do homem que está cometendo violência contra mim, mas mais tarde, mais pra frente, ele não vai ficar solteiro, ele vai arrumar uma outra mulher e ele vai praticar essa mesma violência que ele praticou contra mim, contra aquela mulher, ele vai praticar com a outra. E ela falou, e ela não falou assim, ela não estava buscando abstração, não, ela não estava buscando um caso abstrato, ela estava falando de um caso concreto que aconteceu na comunidade, que ela teve esse agressor, né? Uma das mulheres conseguiu se livrar do agressor, mas o agressor já estava com outra mulher e praticando a mesma violência contra as mulheres, entendeu? Então, sabiamente, as mulheres indígenas me ensinaram que eu precisava dialogar com os homens. Eu fazia uma cara assim, como assim? Dialogar com os homens e tal, né? Vamos falar só com as mulheres, mas a gente viu que era realmente necessário dialogar, fazer esse diálogo com os homens, né? Uhum. Aí também elas apontam a questão, como estratégia, elas apontam também essa questão da autoestima da mulher e tal. Aí, uma delas fala da educação formal, de voltar para a escola, de se qualificar, dessas coisas Uhum. todas. E também fala de uma outra coisa importante, acho que o Ricardo vai gostar do que eu vou falar agora, que uma delas Uhum. aponta Atenção, Ricardo. atenção, Ricardo, uma delas aponta que o Bolsa Família é muito fundamental para ela nesse processo de sair desse ciclo da violência, né? Porque Uhum. com o Bolsa Família, a gente sabe aí a realidade do nosso Brasil, a gente tem pessoas em extrema pobreza, em pobreza, a gente tinha melhorado um pouco esse quadro, mas a gente agora voltou para bem lá, subterrâneo mesmo, né? E aí a gente Uhum. sabe que às vezes o Bolsa Família é a única renda que a pessoa tem, né? E essa mulher apontou o Bolsa Família como uma alternativa muito importante para ela sair dessa situação. Por quê? Com o Bolsa Família, ela juntava um trocadinho aqui, um trocadinho ali do Bolsa Família, e aí conseguia comprar alguma coisa que pudesse render ou render algum dinheiro para ela, né? Então, então ela pegava esse dinheirinho, juntava, fazer artesanato para poder render, ir rendendo e tal, e não depender exatamente do marido, entendeu? Uhum. Então, nesse sentido, o Bolsa Família, ele foi apontado como uma das formas de enfrentar a violência contra a mulher, né? Esse Uhum. empoderamento aí, né? E tem os dois lados. Tem pesquisas que também questionam se o Bolsa Família também não coloca uma sobrecarga na mulher, porque às vezes a responsabilidade de verificar se a criança, levar a criança no médico, não sei o que, é colocado sobre a mulher, porque está tudo no nome da mulher. Então tem essa discussão também de alguns pesquisadores, que eu não vou entrar nisso, certo? Sim. Mas assim, eu concordo com a minha interlocutora que Uhum. realmente o Bolsa Família, você ter um trocadinho, é realmente importante. Mas eu só fiquei pensando numa coisa aqui que pode até parecer ser bobagem, assim, mas é para quem não compreende tanto do assunto, quem não esteve dentro de uma comunidade como tu estiveste, né? Quem não teve esse contato. Essas relações entre os indígenas ainda são predominantemente indígena-indígena ou já há uma relação com mulheres brancas, mulheres juruás, que eles chamam, né? Como é que é isso? Isso foi uma curiosidade assim que me veio. Sim, não, existe sim os casamentos interétnicos. Na verdade, o casamento interétnico no passado foi inclusive uma das estratégias de tentar fazer desaparecer a identidade indígena, a identidade étnica, né? No Uhum, passado era uma das estratégias esses casamentos interétnicos, né? Como se pudesse o indígena ir perdendo as características fenotípicas dele. uhum, Aí eles poderiam desclassificar. Como isso no passado, mas aqui no presente a gente tem muito.
Quando a Uhum. gente olha, por exemplo, para a Serra do Padeiro, e os Tupinambá da Serra do Padeiro são vítimas de campanhas difamatórias e colocados como falsos índios. Por quê? Porque eles Uhum. não atendem eles não atendem aquelas características que a gente ainda hoje encontra no livro didático do índio assim, do cabelinho assim, tarará, tarará, entendeu? Enfim, então, existem sim casamentos entre indígenas e não indígenas, indígena e indígena, mas no passado a gente tem que entender também que foi uma estratégia de Sim, apagamento cultural com trazida aí pelo certeza, com colonizador. certeza. A Candara está falando aqui, ó, que o casamento Pataxó é lindo, realmente acontece muito no final de julho, início de agosto, primeiro dia. O Araguaçã, eu recomendo todo mundo ir, é muito lindo. Os homens, eles têm todo um ritual, os homens seguram as toras de madeira no ombro, vêm dançando até o lugar. As mulheres são trazidas por outras mulheres também, num ritual muito lindo, maravilhoso e que vale a pena é, ir lá, no Adriano Araguaçã, que acabou de acontece. chegar aqui, viu? Antes Oi, tarde do que mais tarde Drico! ainda. Que acontece na reserva da Jaqueira. Bem-vindo, Adriano. Sim, sim, aí eu já falei, né? Aí uma das estratégias também das mulheres é ganhar o marido para Cristo, eu já falei isso, né? De se tornarem Sim. evangélicas. Isso acontece muito fora das comunidades também. Olha aí, ó, Candara disse que o casamento, a tora tem que ser o peso da noiva. Então, aí mais um. Eu até escrevi um pouco sobre Araguaxã na minha dissertação. Tem lá um pouco do Araguaxã. Uhum. Então, assim, tem as mulheres evangélicas, elas sofrem muita violência doméstica, independente de serem indígenas ou não indígenas, né? E aí essa minha interlocutora, ela disse que a religião, que quando ela se torna crente, evangélica, ela começa a entender melhor e não confrontar também o marido dela e tal, né? Aí vai fazer aconselhamento com o pastor. Então essa era a estratégia dela de enfrentar a violência, né? Ela se Uhum. blindava com a religião e também na expectativa de que o marido pudesse também ir para a religião, ganhar o marido para Cristo, né? A gente sabe que isso Uhum. não é só na comunidade indígena. As mulheres evangélicas, mas às vezes muitas delas são evangélicas e os maridos não são, que é uma Uhum. tentativa delas fazerem essa conquista dos maridos, e também elas se amparam muito naquele provérbio 14, alguma coisa assim, a mulher sabe edificar, alguma coisa assim do tipo, né? Enfim. Inclusive, minha interlocutora na entrevista, ela chega a mencionar esse provérbio 14, né? Sim. E aí também tem a questão da mediação dos conflitos, né? Uma das interlocutoras falou que achava legal que chamasse, que a liderança chamasse, a tradução atrapalhando, né, Ricardo? Que Passando aqui atrás. Meu Deus, tá a vestido, liderança. né? Imagina se fosse aqueles memes da internet. Aqui, Candara, para você. Ó, aí uma delas falou que chamar a liderança para resolver, para conversar. Quem sabe o cara ouvindo também a liderança não pode melhorar e tudo mais. E aí, que essa é para Anne, do Rio Grande do Sul, que está aí. Ela perguntou alguma coisa de psicologia. Não sei quem perguntou de saúde mental. Foi Anne ou foi Ruth, nem sei quem foi mais. Ajuda do serviço de psicologia. Uma delas apontou que era necessário levar esses homens também para fazer um aconselhamento com o serviço de psicologia, né? Porque tem Uhum. homens que batem por causa do caráter, que, segundo elas, por causa do caráter, porque eles não bebem. Aí Uhum. precisa de um aconselhamento com o serviço de psicologia, entendeu? Então, assim, a questão da saúde mental, né? Existe o CRAS, que eles podem procurar psicólogos, mas a gente sabe também, né, Anne, que também existe esse preconceito de procurar o serviço de psicologia. A gente sabe que Uhum. existe esse preconceito de procurar o Mas isso serviço com de todo mundo, né? psicologia. Com Não deve todo ser. mundo. Não é só com indígena, não. É com indígena ou não indígena procurar o serviço de psicologia para fazer esse aconselhamento profissional e resolver dilemas que todo mundo tem. Ainda é muito mal visto, né?
No Uhum. passado, no passado se estigmatizou muito essa relação. Então, eles não vão ver assim com bons olhos. É um trabalho de formiguinha também fazer com que as Uhum. pessoas, de um modo geral, indígenas e não indígenas, procurem o serviço de psicologia, porque todo mundo precisa. Né? Claro. Não estou dizendo, Ainda mais todo em mundo tempos de precisa. A pandemia. gente sempre tem um dilemazinho assim para resolver. Todo mundo Em precisa, né? tempos de pandemia, isso piora. Exatamente. Aí o central que a minha pesquisa conseguiu apontar foi o debate sobre masculinidade, né? O debate sobre masculinidade. Essas estratégias todas que as mulheres indígenas é, traçaram lá. A minha mãe entrou. Essas estratégias todas que as mulheres traçaram lá atrás, né, todas elas apontaram para fazer esse debate sobre masculinidade, sobre chamar o homem e discutir um pouco sobre essa masculinidade, essa reconstrução ou essa construção. Reconstrução no caso de homem feito, mas essa construção também no caso das crianças, como elas são socializadas, né? Então, essa construção e essa reconstrução da masculinidade. Que a gente não precisa exercer uma masculinidade tóxica. Você não precisa, para ser homem, você não precisa agredir sua parceira. Né? Você não precisa machucar, magoar a parceira. Então, você pode ser homem de diversas formas, mas que não Uhum. agrida o outro. E quando eu Uhum. falo outro, eu também falo de homofobia, né? Que não agrida o outro, não agrida a sua companheira. Então, as mulheres indígenas elas vão trazer muito forte essa questão da masculinidade na tentativa de recuperar esses laços societais, esses laços comunitários que existem nas comunidades e que para elas é extremamente importante. Uma Eu fiquei vez a pensando, cacique. desculpa, Fala. conta, depois eu pergunto, não pode contar. A cacica das dores, né? Yamani Pataxó, cacica, minha cacica querida, mãe de Candara, eu vi um vídeo assim, num evento, elas estavam lá fechando a rua, fechando a pista, né? A BR lá em Porto Seguro. Aí ela disse assim: primeiramente, isso foi logo no começo, primeiramente estamos aqui para defender os homens. Eu, oxente, como assim? Como assim? Aí depois é que você vai mergulhando, aí que você vai entendendo que o que ela quer dizer que estamos aqui para proteger os homens. Ela quer dizer que estamos aqui para proteger a comunidade, para proteger esse laço societal que existe, esse laço comunitário que existe, esse tecido que não pode ser rompido pelo colonizador depois. E Uhum. esse fechamento de estrada, de pista, era por causa de alguma retomada, alguma coisa assim do tipo, alguma coisa que o colonizador moderno estava fazendo contra os povos indígenas, entendeu? Então Uhum. aí foram mulheres e crianças para frente, estamos aqui para defender os homens, aí depois é que a gente vai entender que elas Uhum. primeiro elas querem fazer essa defesa da comunidade e depois dentro lá da comunidade quebra o pau, né? E depois na hora de falar de mulher indígena, de gênero, de violência, quebra o pau também. E pronto. Mas o que importa é estar ali junto, fazendo essa Uhum. defesa da comunidade, essa defesa da cultura, essa defesa dos povos indígenas. Pode Sim. perguntar. É uma última pergunta que eu vou fazer, porque daqui a 5 minutos a gente vai ter que encerrar, que até porque eu tenho um curso, eu já estou atrasada para ele. Mas é que o papo está tão bom que eu não, né, não tenho como cortar. Eu fiquei pensando numa coisa, tu falou em. E aí é uma curiosidade mesmo. Falou em relação homoafetiva. Tu encontrou esse tipo de relação dentro das comunidades indígenas? Que eu tenha encontrado assim durante a minha pesquisa em termos de eu ter tido contato direto, não, mas existem. E, inclusive, os LGBTQIA+, indígenas, eles têm colocado essa pauta também deles. E se você for olhar antecedentes históricos, tem já pesquisas que apontam LGBTQIA+, indígena há muito tempo, né? Então, Uhum. eles têm se colocado também essas pautas deles. Tem lideranças em Coroa Vermelha que encampam essa luta. Candara tem contato Uhum. também com esse pessoal. Tupinambá também tem
tem LGBT, então existe sim. Agora, eu não me confrontei com nenhum, porque eu acho que eu estava muito assim dentro da comunidade focada nas mulheres, então você acaba Uhum. não olhando assim tanto ao redor e assim além da sua pesquisa. Porque, na verdade, quem me conhece sabe que eu sou assim, que eu estou prestando atenção em uma coisa, daqui a pouco eu estou prestando atenção em várias. Então, eu não posso me dar o luxo na pesquisa de escapar um dado, sabe? Sim. Até esqueci de dizer que nesse processo de pesquisa eu também acordava, é uma coisa que eu não, que a gente, quando a gente é pesquisadora, a gente muda muito, assim, né, para se adaptar ao campo, não o campo se adaptar a gente, isso é importante frisar. Então, além de ter ido para a igreja, eu também acordava muito cedo. Joseane está aí, que era a minha chefa na unidade móvel e que foi junto com ela a primeira vez para a comunidade indígena. Ela também trabalhava na SPM, ela sabe que eu odeio acordar cedo. Então eu acordava às vezes muito cedo, porque as mulheres estão acordadas muito cedo. Sim. Elas estão acordadas muito cedo e às vezes eu tinha que acordar também muito cedo, 6, 5 e alguma coisa, porque eu ia acompanhar o transporte escolar que saía, não tinha. Antigamente, nessa comunidade, não tinha a continuidade dos estudos, né? Do Fundamental 2, ensino médio Uhum. na comunidade. Então, eu ia acompanhar eles irem para a escola. Então, eu acompanhava todo o trajeto, que demorava cerca de meia hora até distribuir todos os estudantes no micro-ônibus na comunidade e voltava com esse ônibus de manhã, no fim da manhã, umas 11 horas. Então, eu acompanhava esse movimento também, para conhecer também essa juventude que está ali se construindo, sendo construída também na escola não indígena. Por, No final, sim. Perdão, peraí, eu vou porque baixar aqui. Aconteceu aqui um problema. Peraí, um volume aqui. Coisas do ao vivo. Peraí. tá, Pronto. Desculpa. porque a escola indígena, lá na comunidade da Joerana, ela não ia muito adiante. Isso, inclusive, possibilitava que algumas comunidades, que algumas pessoas dentro dessa comunidade abandonassem a escola, porque não tinha continuidade e às vezes também não tinha noite. Não tinha noite. Então, e também não tinha transporte, como eu te falei, o transporte só ia de manhã. Ele só ia de Uhum. manhã, então quem quiser que pongasse nesse transporte aí e fosse. E quem Uhum. não pode, que não fica sem escola, entendeu? Uhum. Quem não pode fica sem escola, então pronto. Aí Candara, lá vai Candara, cadê ela? Aí Candara, ela foi, lutou junto ao governo do estado e conseguiu instalar um anexo que hoje consegue avançar aí na comunidade com o ensino médio, né? Então a gente Uhum. tem aí um grande avanço nessa comunidade da Joerana, que é esse anexo para poder possibilitar que essas pessoas consigam avançar nos estudos, que era um desejo de uma das minhas interlocutoras, que vê a educação formal como um mecanismo de sair desse ciclo da violência, né? Então, esse é um Uhum. importante trabalho de trazer esse ensino médio para dentro da comunidade, certo? Uhum. Então, é isso. Meus 5 minutos já acabaram, né? Olha, eu Não, quero mandar. Né? Acabou, não? Que eu já ia considerações chegar, pensei que cheguei na parte de mandar beijo para todo mundo. faça suas considerações finais, mande beijo para todo mundo e a gente Teve alguém que perguntou alguma coisa aí que eu não lembro mais, não também sei. ficam atenta aqui que Me perdi, conversa demais, né, gente? Meu Deus do céu. Eu converso demais, mas olha só, se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar inbox para mim que eu respondo. Que eu sabia que eu falava demais, eu só precisava beber uns 3 litros de água para me acalmar. com certeza. Enfim, então é isso. Eu quero dizer mais uma vez da importância de a gente discutir masculinidade, de dialogar com os homens, porque eu posso me libertar, mas a outra companheira que ele arrumar, que ele conseguir aí, ela pode não se libertar e sofrer, padecer dos mesmos males que eu, né? Então, essa importância de a gente discutir masculinidade com homens indígenas e não indígenas. E Candara falou ontem, numa live que ela estava, que era o professor falar com o seu aluno, o pai falar com o filho,
né? É como a Então, Lina nos falou, nossos... a gente levar essas histórias para a escola, né? Eu acho que é o nosso compromisso, como privilegiados, como brancos, como professores, é trazer essas outras literaturas que são tão importantes, né? No nosso, ao nosso redor tem sempre pessoas ali e a gente tem que repreender também. Isso mesmo, Ruth, trabalhar com os homens as masculinidades tóxicas. Porque masculinidades no plural, inclusive, porque não existe só um masculino, existem várias formas de ser, estar no mundo, né? E aí a Uhum, gente não precisa ser tóxica. Como diz, não precisa ser um Chernobyl. uhum, A gente pode sim. existir de diversas outras formas. Então tá, Uhum. eu acho que eu vou encerrar. Se teve pergunta, vocês me mandam depois, mas eu quero agradecer o espaço que foi aberto aqui. Eu sei que eu Uhum. demorei horrores para responder se eu vim ou não, mas, Não, mas eu fico enfim, muito tô feliz que tenha aqui. dado certo, né? Apesar dos problemas com o Eu celular e também. tal. Eu tô aqui surpresa que o celular não deu nenhum piti ainda. E tô feliz de A estar aqui. Tem tanta ancestralidade gente. ajudou, é a cosmogonia. Exatamente, a força aí dos encantados ajudaram. Eu tô feliz de estar aqui, de estar com tanta gente legal também. Eu vi o povo do trabalho da rede. Eu sou professora agora da rede pública de Feira de Santana, da educação básica. E aí também uma coisa que eu queria colocar, você que é da área de literatura, das letras, é que eu também agora tenho buscado, eu entrei ano passado em julho na educação básica aqui em Feira de Santana, e eu tenho percebido também que a necessidade de trabalho. Que eu percebi primeiro uma falha em mim, autocrítica. Que eu sabia muito de indígenas, mas eu sabia pouco para trabalhar a questão da população negra. E Uhum, aí eu falei assim, não, mas eu não posso trabalhar só um e deixar o outro. E agora agora sou estudante, né? Sou estudante dessas questões e eu estou aprendendo muito com a Escolinha Maria Filipa sobre isso. uhum, E aí, como a gente trabalha mais com as crianças, seria mais a questão da literatura. Então, eu estou buscando montar o meu arsenal de uhum. literatura com escritores, autores negros, pessoas que estão escrevendo, trazendo É, essa questão. Rotero aqui está dizendo que é Ruth, pedagogia decolonial. Inclusive, isso mesmo, eu amiga. tô ministrando um curso sobre isso, né? Sobre o pensamento decolonial e as poéticas orais, via Google Meet. Então, assim, a tua fala é uma fala bem importante. Tinha alunos aqui também participando, tanto a tua fala quanto a da Lilian, né? Para a gente, porque eu acho que o importante é a gente pensar essa prática, né, Jerusa? É isso que tu tem feito. Não é a teoria, né? Eu acho que é a Sim, prática que vai te dizer, olha, eu posso usar essa e essa teoria, mas não o contrário. Não é a teoria que vai te mostrar a sim. prática. Sim, sim, exatamente. Aí era, inclusive, bom você falar isso, porque era uma das agora falando do meu trabalho, quando eu ficava assim, eu sabia também de indígenas, mas assim na prática, assim, eu fui pesquisar, fazer esse estado da arte também, e não encontrava muitas coisas assim dentro da educação infantil e tal. Então eu fui buscando o que eu consegui e agora eu descobri um bocado de gente bonita, massa, que está me ensinando um bocado, que são as contadoras de histórias. Tem aí Atrás da Porta 20, uma colega da rede, que tem um canal muito legal no YouTube, está ensinando muitos livros, falando do povo negro, do povo indígena. E eu estou buscando agora pegar os meus pequenininhos, que têm 3 anos, para poder fazer esse Ou trabalho. Pena que a a pandemia não pandemia. deixou, interrompeu, mas assim que voltar, eu espero já estar com alguma coisa estruturada. Estou comprando alguns livros para mim mesma, porque isso é nosso também, não é só para a escola ou é para onde a gente vai, o conhecimento vai com a gente. Então, estou procurando Exato. montar esse arsenal de livros, tanto que falem de povos indígenas, como que falem do povo negro, né, para poder dialogar com os meus pequenininhos também, né? Para não dizer que eu não falei nada de literatura. Não, mas isso não era a tua experiência, né? Eu tenho tendência a puxar para a literatura porque eu sou da área da literatura, né? Mas tu sabe, Sim, me sim, conhece, sim. que essas questões, principalmente das experiências, me interessam muito, porque eu também fiz campo no doutorado e que para mim eu me vejo muito mais no campo do que na frente do computador, tanto que ontem me foi demandado lá do México desse laboratório que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando,
o meu currículo para eu entrar num projeto lá, que eu vou entrar como responsável. E aí, quando eu fui pegar lá no Lattes, eu falei, putz, faz 2 anos que eu não publico. Quer dizer, eu tenho esse ano 2 ou 3 publicações que estão aí para sair. Eu disse, poxa, né? Eu tô bem atrasada na publicação, mas é porque eu gosto da sala de aula, eu gosto de ter um contato com meus alunos, de trazer os meninos para a ocupação cultural, como eu já trouxe. A minha vibe é essa, a minha pegada é muito mais desse contato do que estar na frente do computador para ficar escrevendo artigo. Eu acho que tu é um pouco assim também. É quase como diria Belchior, não necessariamente como diria Belchior, né? Que não estou interessado em nenhuma teoria. A gente até tá, mas tem um Mas nas pouquinho de teorias limite aí, né? ajudar com a nossa prática, né? As Podem, a teorias, gente tá em. Estou interessado. as teorias que venham, a produção está cantando aqui do lado, as teorias que venham contribuir com a prática, né? Que sejam, que Sim. possam É isso, por afirmar isso que é algo quase que como disse Belchior. exato. Por isso que eu disse quase, porque a gente até tá interessado assim na teoria, mas às vezes a gente é sufocado na teoria e acaba negligenciando uma outra parte muito importante, né? E aí eu tô tentando construir esse outro caminho aqui, aproveitando toda essa vivência que eu tive com as comunidades indígenas, todo esse aprendizado com os mais velhos, essas grandes bibliotecas que eu tive contato, tive sortuda. Tô muito sortuda. Quando vem a lembrança no Face assim, eu em algum lugar desses, meu Deus, que sujeita de sorte. Como diria Depois, Belchior, que sujeita de sorte. quando passar isso aqui, nós vamos conversar em box, off, sobre essa história do México, porque eu já estou te vendo lá. Eu acho que o teu trabalho Meu Deus, adoro. tem que andar por lá, mas isso a gente conversa depois, viu? Eu quero te Tá agradecer bom. imensamente pela participação, porque tu estreou, né? Desvirginou na minha live. Né? E dá sorte, viu? Já aconteceu com outras pessoas, deu sorte, modéstia à parte. Então, assim, muito obrigada por essa aula também, né? Foram 2 aulas para mim, a da Lilian e a tua, né? Por essa aula, pela generosidade de trazer a tua experiência, né? Para quem está aqui acompanhando. Foi uma bela tarde, eu estou assim com o coração partido, porque por mim eu ficava aqui até meia-noite, a gente conversando, matando a saudade, né? Mas o curso já tá rolando aqui, eu tô... Eu tava lembrando dele. Tá aqui, tá rolando aqui, foi o barulho que fez. Eu liguei, desliguei a câmera e tô... Se alguém estiver assistindo aqui, tô me entregando, né? Mas tô aqui. A gente tá conseguindo chegar atrasada na aula, que é home office, online, na verdade. Exatamente. Bem. Mas tá bom, eu também quero agradecer você por ter trazido esse tema, esse debate, me convidado, confiado, e principalmente que é bem importante para a gente, nesse aniversário da Lei Maria da Penha, a gente também falar sobre as mulheres indígenas que estavam assim lá atrás, sem serem ouvidas em relação aos aspectos culturais delas e como lidaria a Lei Maria da Penha e os aspectos culturais das mulheres indígenas, das comunidades indígenas. Então é muito importante. Dia 9 foi Dia Internacional dos Povos Indígenas, então tudo casou hoje aqui na live. Tudo casou aqui, Com o tema certeza. Gênero e Povos Indígenas, casou tudo. E aí tem gente entrando, eu tô saindo, gente. Ó, eu agradecer aqui minhas amigas, meus amigos. A live Uma fica galera aqui aí. Desculpa, a live fica aqui no Instagram e depois fica. Eu ainda não tenho. Eu não consegui, porque assim, a gente está trabalhando mais do que se tivesse presencialmente, essa é a verdade, né? Então eu tô aí com umas 2 ou 3 lives atrasadas para jogar no canal do YouTube. Mas tem um canal do YouTube com o mesmo nome e a live vai para lá. Então quem chegou no final. Vou passar vergonha lá no YouTube. Que eu tô nervosa, assim, ó, gente. Mas Imagina, tudo bem. foi Então, ótimo. agradecer todo mundo que estava aqui, minhas colegas de trabalho da escola, minhas colegas de trabalho da rede, meus amigos mochileiros aqui também, a galera do mestrado, várias galeras aí. Tem gente dizendo que tá saudade também, Frois, de você, mochileiro, Anne, que eu conheci na Bolívia, e também discute essa questão de gênero. Então, assim, prazer em te conhecer, vocês Anne. aqui. Rudero e todos Prazer que ver estiveram vocês, aí. ver todo mundo. Então Obrigada, tá, viu? gente. Um beijo, tchau. Um beijo. E rapidinho, eu só quero dizer aqui, eu vou te tirar e a gente vai encerrar. Obrigada. Viu? Tá. Não, eu só quero dizer aqui que foi um prazer, então, receber todos e todas. E que no sábado nós temos live de novo com o escritor aqui de Valença, Alfredo Gonçalves.
Muito obrigada e uma boa noite.